Êxodo. Shemot. Capítulo 39. Com a linha azul, a lã roxa e o fio escarlate, fizeram vestes finamente tecidas, que seriam usadas para servir no lugar puro. Fizeram as vestes sagradas para Aaron, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Ele fez o éfode com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fizeram lâminas finas de ouro batido, das quais ele cortou fios para entrelaçar com a linha azul, a lã roxa, o fio escarlate e o linho fino. E ele foi bordado. Fizeram tiras que passavam pelos ombros para prender ao éfode, e elas se uniam ao éfode nas duas extremidades dele. E o cinto bordado que ficava preso ao éfode e servia para mantê-lo no lugar era feito com os mesmos materiais: ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Depois colocaram as pedras de ônix em engastes de ouro e gravaram nelas os nomes dos filhos de Ishau, do mesmo modo como se grava um selo. Ele as colocou nas tiras do éfode, que passavam pelos ombros, como pedras memoriais para os filhos de Ishau, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Em seguida, fez o peitoral como o éfode, um trabalho de bordador, com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Quando dobrado, o peitoral formava um quadrado. Fizeram o peitoral de uma forma que, ao ser dobrado, tinha um palmo tanto de comprimento como de largura. Colocaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era de rubi, topázio e esmeralda. A segunda fileira era de turquesa, safira e jaspe. A terceira fileira era de pedra de léshem, ágata e ametista. E a quarta fileira era de crisólito, ônix e jade. As pedras foram colocadas em engastes de ouro. As pedras correspondiam aos nomes dos 12 filhos de Ishau, e os nomes foram gravados como se grava um selo. Cada nome representava uma das 12 tribos. Depois fizeram para o peitoral correntinhas entrelaçadas de ouro puro, em forma de cordões. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e colocaram as 2 argolas nos 2 cantos do peitoral. A seguir, passaram os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas nos cantos do peitoral. Passaram então as pontas dos 2 cordões pelos 2 engastes e os prenderam nos ombros, nas tiras do éfode, na parte da frente dele. Depois fizeram 2 argolas de ouro e as colocaram nas 2 extremidades do peitoral, na parte de dentro, no lado voltado para o éfode. Então fizeram mais 2 argolas de ouro e as colocaram na parte externa do éfode, abaixo das 2 tiras que passavam pelos ombros, perto do ponto de junção, acima do cinto bordado do éfode. Finalmente, com cordão azul, amarraram as argolas do peitoral às argolas do éfode, para que o peitoral ficasse no lugar, sobre o éfode, acima do cinto bordado, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Em seguida, ele fez a túnica sem mangas do éfode inteiramente de linha azul, trabalho de tecelão. A abertura da túnica sem mangas ficava no meio dela, igual à abertura de uma cota de malha. A abertura tinha um acabamento ao redor, para que não se rasgasse. E na barra da túnica sem mangas fizeram romãs com linha azul, lã roxa e fio escarlate, torcidos juntos. E fizeram sinos de ouro puro e intercalaram os sinos entre as romãs em volta de toda a barra da túnica sem mangas. Alternaram um sino com uma romã, um sino com uma romã, em volta de toda a barra da túnica sem mangas, que era usada para realizar o serviço sacerdotal, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. E fizeram para Aaron e seus filhos as vestes compridas de linho fino, trabalho de tecelão. Fizeram um turbante de linho fino, a cobertura ornamental para a cabeça, também de linho fino, os calções, de linho fino retorcido, e a faixa tecida com linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Por fim, fizeram de ouro puro a lâmina brilhante, o sinal sagrado de dedicação, e gravaram nela uma inscrição, como se grava um selo. A pureza pertence a Yahweh. Prenderam na lâmina um cordão feito de linha azul, a fim de colocá-la no turbante, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Desse modo, foi terminada toda a obra do tabernáculo, a tenda de reunião, e os israelitas fizeram tudo o que Yahweh havia ordenado a Masha. Fizeram exatamente assim. Depois levaram a Masha o tabernáculo, a tenda e todo o seu equipamento, os colchetes, as armações, as travessas, as colunas, as bases com encaixe, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de pele de foca, a cortina de separação, a arca do testemunho com seus varais e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, a fileira de lâmpadas, todos os seus utensílios e o óleo para a iluminação, o altar de ouro, o óleo de unção, o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de cobre com sua grade de cobre,
seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, os cortinados do pátio com suas colunas e suas bases com encaixe, a cortina para a entrada do pátio com suas cordas e suas estacas de fixação, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda de reunião, as vestes finamente tecidas que seriam usadas para servir no santuário, as vestes sagradas para Aaron, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para servirem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho segundo tudo que Yahweh havia ordenado a Masha. Quando Masha inspecionou todo o trabalho que eles haviam realizado, viu que tinham feito assim como Yahweh havia ordenado, e Masha os abençoou. Êxodo. Shemot. Capítulo 40. E Yahweh disse então a Masha: No primeiro dia do primeiro mês, você deve armar o tabernáculo, a tenda de reunião. Coloque nele a arca do testemunho e oculte a arca com a cortina. Você deve levar a mesa para dentro e arrumar as coisas que ficarão sobre ela. Também deve levar o candelabro para dentro e acender suas lâmpadas. Depois ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e instale a cortina para a entrada do tabernáculo. Você deve pôr o altar da oferta queimada diante da entrada do tabernáculo, a tenda de reunião, colocar a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôr água nela. Depois monte o pátio em volta do tabernáculo e pendure a cortina da entrada do pátio. A seguir, você deve pegar o óleo de unção e ungir o tabernáculo e tudo o que há nele, e purificá-lo, bem como a todos os seus utensílios, assim ele se tornará puro. Você deve ungir o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e purificar o altar, assim ele se tornará um altar puríssimo. E deve ungir a bacia com seu suporte e purificá-la. Então traga Aaron e seus filhos para perto da entrada da tenda de reunião, e lave-os com água. E você deve pôr as vestes sagradas em Aaron, ungí-lo e purificá-lo, e ele servirá como sacerdote para mim. Depois traga os filhos dele e ponha neles as vestes compridas. Você deve ungí-los assim como ungiu o pai deles, e eles servirão como sacerdotes para mim. Essa unção lhes conferirá um sacerdócio contínuo, permanente, por todas as suas gerações. Masha fez tudo o que Yahweh lhe havia ordenado. Fez exatamente assim. No primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Quando Masha armou o tabernáculo, ele assentou as bases com encaixe, colocou as armações, introduziu as travessas e ergueu as colunas. Ele estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura da tenda por cima dela, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Depois pegou o testemunho e o pôs na arca, colocou os varais na arca e pôs a tampa sobre a arca. Levou a arca para dentro do tabernáculo e instalou a cortina de separação, ocultando a arca do testemunho, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. A seguir, pôs a mesa na tenda de reunião, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina, e pôs os pães em ordem sobre ela, perante Yahweh, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Colocou o candelabro na tenda de reunião, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. Acendeu as lâmpadas perante Yahweh, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Em seguida, colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante da cortina, para queimar nele incenso perfumado, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Então ele instalou a cortina para a entrada do tabernáculo. Colocou o altar da oferta queimada à entrada do tabernáculo, a tenda de reunião, para fazer nele a oferta queimada e a oferta de cereais, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Então colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs água nela para se lavarem. Masha, Aaron e seus filhos lavaram ali as mãos e os pés. Eles se lavavam sempre que entravam na tenda de reunião ou se aproximavam do altar, assim como Yahweh havia ordenado a Masha. Por fim ele armou o pátio em volta do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina para a entrada do pátio. Assim Masha terminou a obra. A nuvem começou a cobrir a tenda de reunião, e o esplendor de Yahweh encheu o tabernáculo. Masha não podia entrar na tenda de reunião porque a nuvem permanecia sobre ela, e o esplendor de Yahweh enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas levantavam acampamento, em todas as etapas da sua viagem. No entanto, se a nuvem não se elevava, eles não levantavam acampamento até o dia em que ela se elevava. Pois a nuvem de Yahweh ficava sobre o tabernáculo durante o dia, e um fogo ficava sobre ele durante a noite, à vista de toda a casa de Ishau, em todas as etapas da sua viagem.